Sabe que nos anos 90, ali na época do final da União Soviética, no final dos anos 80, com a queda do Muro de Berlim, num período ali no final do século passado, foi moda dizer que esse negócio de direita e esquerda, conservador e revolucionário, que tudo isso estava ultrapassado, que tudo isso era coisa do passado, que tudo isso tinha ficado lá na Guerra Fria e que o mundo novo, o mundo de hoje, conheceria outras categorias. O fato é que é só você olhar para o mundo ao seu redor que você continua vendo muita gente se dizendo de direita, de esquerda, talvez tanto quanto na época da Guerra Fria, ou no caso do Brasil, eventualmente até mais, pensando em quantidade de pessoas, né? Então, a verdade é que esses conceitos, esses termoconceitos, eles continuam até os dias de hoje muito fortes. Então, cabe a nós tentar entender um pouquinho melhor o que eles significam, tá? E veja que os significados são complicados. Por exemplo, tem gente que diz que defender a tradição é uma coisa de direita. E, de fato, no Brasil de hoje, você vê muita gente de direita dizendo que defende as tradições. Mas se você pegar o texto de Engels, que é um texto dele sobre a revolta dos camponeses alemães, ele fala das tradições revolucionárias alemãs. Então, ele busca uma leitura das tradições pela esquerda. Se você pegar, por exemplo, um outro autor, um grande escritor do continente africano, que é o Chinua Achebe, um dos maiores escritores do mundo africano do século passado, o Chinua Achebe, ele usa as tradições, ele pensa nas tradições nigerianas como uma forma de fortalecer e potencializar o próprio movimento anticolonial, descolonial, do continente africano. Então há muitas maneiras diferentes de interpretar esses conceitos. Neste vídeo de hoje, eu quero falar de maneira geral o que significa conservador, reacionário e contra-revolucionário. Quais seriam as diferenças entre esses três grandes campos? Se liga! Primeiro, o que é um contra-revolucionário? Veja, toda revolução é ao mesmo tempo um ato destrutivo e um ato construtivo. Né? Toda revolução comporta esses dois aspectos. Toda revolução tem um aspecto construtor, de propor, erigir um mundo novo, e destruidor, de acabar, sepultar o que existia antes, o que se considera antigo, ultrapassado. Às vezes a própria revolução batiza de antigo o que ela quer destruir, mesmo que não seja exatamente antigo, como a gente usa no nosso dia a dia. Bom, se a revolução comporta esses dois aspectos, a contra-revolução, ela é, de alguma maneira, parte da própria revolução. É por isso que o contra-revolucionário, às vezes ele usa ideias e métodos do próprio revolucionário para tentar se opor à revolução. Então, por exemplo, na Revolução Francesa, em 1795, você tem o chamado Terror Branco, que era o nome que a gente costuma dar para os contra-revolucionários, às vezes da Jeunesse Dorée, da Juventude Dourada da França, como era chamada, e coisas assim. Por isso que na Revolução Francesa, um nobre, que era um nobre revolucionário, um nobre que defendeu a Revolução, que era o Marquês de Condorcet, o Condorcet disse: quando uma revolução está em curso, existe necessariamente um grande número de homens que buscam produzir uma revolução no sentido contrário, uma contra-revolução. Agora, nem todo mundo que se opõe à revolução está numa atitude exatamente contra-revolucionária. E aqui eu quero citar um outro autor chamado Joseph de Maistre, cuja obra tem em português, traduzido por um amigo meu, o José Miguel Nani Soares, traduziu as considerações do Joseph de Maistre, e o Joseph de Maistre disse assim: o restabelecimento da monarquia, que chamamos de contra-revolução, não será uma revolução ao contrário, será o contrário de uma revolução. Então, ele está dizendo, eu não defendo uma revolução ao contrário. Eu defendo o contrário de uma revolução. Geralmente, a gente associa o Joseph de Maistre ao pensamento reacionário. E o que seria o pensamento reacionário? Quem são os reacionários? Os reacionários são críticos da sociedade vigente. Tá bom, Daniel? Mas os comunistas também são. Que tipo de crítica é a crítica reacionária? Os reacionários desconfiam das mudanças, desconfiam das transformações. Tudo bem, mas os conservadores também. No caso dos reacionários, essa desconfiança costuma se expressar, costuma se traduzir numa verdadeira nostalgia em relação ao passado perdido. Isso é um elemento fundamental num pensamento reacionário, uma nostalgia em relação a algo que já passou. E essa nostalgia às vezes vem com uma idealização.
como se o passado tivesse sido uma era de ouro e o presente fosse uma era decadente. Então, isso é um topos, né, algo muito comum no pensamento reacionário, que é a ideia de que estamos na decadência, e no caso, que a modernidade representa essa própria decadência. Então, o Joseph de Maistre, no século XVIII, falava de, desde a Reforma Protestante, uma longuíssima decadência, de longa duração. E para o de Maistre, a Revolução Francesa seria consequência da Reforma Protestante. Uma consequência não direta, mas no seguinte sentido. A Reforma Protestante inaugura a ideia do dissenso, a ideia de se contrariar a autoridade, a ideia de fundar a autoridade no indivíduo. Tá? E isso teria se aprofundado e levado até a Revolução Francesa. Então são séculos e séculos de desdobramento culturais que culminariam no iluminismo na Revolução Francesa. Tá? Outros reacionários, no século XX, vão enxergar o marxismo também como filho da Revolução Francesa. A gente já estudou a Revolução Francesa aqui no Se Liga, e vocês sabem que a Revolução Francesa não foi definitivamente marxista, muito menos socialista, Robespierre não era socialista, nada disso. Mas eles enxergam uma coisa como consequência da outra. Sabe aquelas bonecas russas? Que você tem a bonecona, aí você abre ela, sai uma menor, aí sai outra, aí sai outra, sai outra, sai outra. É como se a modernidade fosse isso. Lá da Reforma Protestante, ela vai gerando dissenso, a fundamentação da fé no indivíduo, da autoridade do indivíduo, da razão do indivíduo, depois vem a ideia socialista. E por isso é muito comum que reacionários sejam críticos tanto do marxismo quanto do liberalismo. Que para eles, embora o marxismo e o liberalismo, obviamente, são bem diferentes, eles costumam enxergá-los como filhos de uma mesma mãe, a modernidade. Como ideias modernas. Tá? Então é só assim que você entende, por exemplo, um autor reacionário, o Alan Bloom, que certa vez disse assim, em Nuremberg, né, quer dizer, tá remetendo à Alemanha nazista, ou em Woodstock, o princípio é o mesmo. Quer dizer, é toda uma decadência geral que assume várias formas, mas essas formas têm um fundo em comum. Tem um fundo em comum. E aí que, então, uma ideia um pouco de culpa, de ressentimento, se torna matéria-prima para que esses reacionários comecem a imaginar que existiu uma era de ouro. E aí eu quero citar um autor norte-americano que eu gosto muito, um autor de hoje, que é o Mark Lilla, não é um autor reacionário, tá? Mas o Mark Lilla, ele tem um texto pensando os reacionários. Tem em português, esse texto se chama A Mente Naufragada, deixo como recomendação de leitura. E nesse texto, o Mark Lilla diz assim, as esperanças podem ser desiludidas. Então eu posso ter uma esperança e me desiludir. Acontece comigo todo dia. Agora, a nostalgia é irrefutável. Então, se o cara acredita que no passado houve uma era de ouro, a gente vê até reacionários brasileiros falando de uma era de ouro na Europa medieval, que chega a ser meio engraçado, já que a gente é brasileiro, né? Mas enfim, de uma era de ouro medieval e tal. E é por isso, diz o Mark Lilla, que o reacionário ele é um decadentista. Ele é um exilado no tempo em busca do seu paraíso perdido. Olha que maravilhosa essa passagem. O reacionário acredita que o tempo, ele não é só um negocinho no relógio, o tempo não é só a passagem das coisas. Para o reacionário, o tempo tem uma qualidade, o tempo tem um espírito, não tem os bons tempos, os maus tempos, os tempos áureos, os tempos de decadência. O reacionário, ele reifica o tempo. Como assim? Ele hipostasia o tempo. Como assim? Ele acha que o tempo tem vida. Ele acha que o tempo tem qualidades. Ele trata o tempo como se o tempo fosse uma pessoa. Né? Como se houvesse, né, um espírito do tempo. E aí, então, o reacionário, ele acredita que há uma era de ouro, que estamos em decadência, e ele busca os culpados. Tá? Então, os autores reacionários falam na era de ouro, falam na decadência, e depois apontam os culpados. Ah, são os judeus, são os comunistas, são os epicuristas. Né? Se pegar lá a obra do Olavo de Carvalho, que era um reacionário, ele identifica lá nos epicuristas, e aí ele conecta com a USP. Ou, na França, o Henri Zemmour, que foi candidato agora a presidente da França, ele fala nos muçulmanos, os muçulmanos que vão substituir, eles querem substituir os cristãos, os europeus. Então, há uma ideia de um tempo de harmonia, de uma era de ouro. Há muito esse discurso da decadência, estamos em decadência, nossa sociedade em decadência, que geralmente parte de uma idealização do passado, ou se você preferir, para usar um termo de redes sociais, uma romantização do passado, e de identificar culpados. Diferentes seriam os conservadores. O conservador
ele aceita a necessidade da mudança. Então, por exemplo, Metternich foi um conservador austríaco. Ele certa vez disse: a estabilidade não é imutabilidade. Ou o Edmund Burke, o irlandês, né, que depois atua na Inglaterra, o Burke certa vez disse: um Estado sem meio de reformar-se é um Estado sem meios de conservar-se. Para me conservar, eu tenho que me reformar. Então, o conservador, pressionado pelos tempos modernos, que são tempos de mudança, ele aceita a reforma, mas ele acredita que a reforma deve ser gradativa, tá? Que ela deve ser gradativa. Então, o conservadorismo, isso que é uma coisa interessante do conservadorismo. O conservadorismo ele não postula teorias. O conservadorismo não postula sistemas, não postula planos. Os conservadores gostam de dizer, né, não, o conservadorismo não é uma ideologia. Quando eles dizem isso, eles dizem nesse sentido de ideologia, porque a palavra ideologia ela pode significar muitas coisas. Em alguns sentidos é uma ideologia sim, mas nesse sentido não é. Quer dizer, de fato, não existe uma teoria conservadora. Não existe um sistema conservador, não existe um plano conservador a longo prazo. Na verdade, o conservadorismo ele busca, de alguma maneira, dar coerência à defesa das tradições econômicas e sociais, aceitando a necessidade de reforma, mas reforma, não revolução, e que essas reformas sejam graduais. O Anthony Quinton, tendo em vista o conservadorismo inglês, principalmente, ele fala nas 3 principais características do conservadorismo. E quais são as 3 principais características do conservadorismo, segundo o Quinton? Primeiro, o tradicionalismo. O que é o tradicionalismo? A crença de que a sabedoria política ela é histórica e coletiva, residindo no tempo. Quer dizer, o Burke fala bastante disso, né? Se existe, as coisas que existem hoje, elas existem, as instituições, porque essas instituições resistiram ao teste do tempo. É o chamado princípio da prescrição. Existe porque resistiu ao teste do tempo. Então há uma sabedoria inerente ao próprio tempo, as coisas que permanecem, as coisas que aguentam, que resistem, e a gente tem que respeitá-las, a gente pode até reformá-las, mas não devemos ter a pretensão de acabar com elas de um dia para o outro. Segunda coisa, o organicismo, quer dizer, a crença de que a sociedade não é um conjunto de indivíduos, como pensam os liberais. Não é um conjunto de átomos juntos, como pensam os liberais. Há também um todo, uma coletividade com uma dinâmica própria. Dinâmica esta que não é apenas a soma das suas partes. Então, uma sociedade, ela tem uma dinâmica própria, há construções coletivas, orgânicas. Uma sociedade não é uma soma de indivíduos. Não é uma soma de indivíduos. Terceira coisa, e uma das mais fortes, o ceticismo político, quer dizer, a desconfiança do excesso de pensamento, do excesso de teorias e, sobretudo, da ideia de ficar aplicando essas teorias à sociedade. Quer dizer, é aí que muitas vezes o conservadorismo toca no liberalismo, né? Quer dizer, a crença de que a sociedade tem uma lógica própria e a gente tem que tomar cuidado com essa ideia de querer ficar enquadrando a sociedade nas nossas abstrações. Geralmente as sociedades são mais complexas do que julgam as nossas abstrações. E aqui eu quero citar um conservador que é o Michael Oakeshott. Diz o Oakeshott, ser conservador é preferir o familiar ao desconhecido, o experimentado ao não experimentado, o fato ao mistério, o real ao impossível, o limitado ao ilimitado, o próximo ao distante, o conveniente ao perfeito, um presente alegre a uma felicidade utópica. Preferir o presente alegre em vez de uma felicidade utópica. Maravilhosa essa passagem. Para fechar esse vídeo, eu quero então falar 3 coisas. A primeira coisa é, por que eu acho que esses termos reacionário, conservador, contra-revolucionário, eu não falei neste vídeo de direita e esquerda, mas poderia falar também de direita e esquerda, também se encaixa nisso. Por que esses termos ainda são usados nos dias de hoje? Porque, veja, os 3 termos, o contra-revolucionário, o reacionário e o conservador, eles dizem respeito a uma relação específica com o tempo. Tentar voltar o tempo, no caso dos reacionários, tentar manter o tempo avançando, mas com mais vagareza, com mais cuidado, os conservadores, ou mesmo parar uma tentativa de uma tentativa de explosão do tempo, vamos dizer assim, que é a revolução, que seria o contra-revolucionário. Então, as 3 posições dizem respeito a uma relação com o tempo. E um dos elementos fundamentais da modernidade que a gente vive é exatamente esta sensação, esta experiência de aceleração do tempo. Tá? Por isso que se fala modernidade líquida,
Ou a frase do Marx, tudo que é sólido se desmancha no ar. A sociedade capitalista, ela tem como um dos seus elementos fundamentais o elemento revolucionário na própria dinâmica econômica. A transformação rápida das coisas, e isso nos leva a essa sensação, esse experimento de aceleração do tempo. Então, como a gente ainda vive essa experiência, os três termos ainda, os três conceitos ainda são pertinentes. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. A segunda coisa que eu queria dizer este é um vídeo introdutório. Tá? É claro que existem vários tipos de conservadorismo. Existem vários tipos de reacionarismo. Existem vários tipos de contra-revolucionários. Então, por favor, não ache que isso que eu disse agora esgota toda a discussão política. Não fica tentando encaixar tudo. Você vai ver que, na realidade, as coisas são sempre mais complexas. Lembra que a ditadura militar brasileira falava em revolução. Chamava os atos institucionais de revolução, a ditadura militar brasileira. Ela é revolucionária? É claro que, enfim, no conceito de revolução do Marx, com certeza não. Então, veja, tem um texto do Hitler, de 6 de junho de 43, que o Hitler, o nazista, se define como o conservador mais revolucionário do mundo. É um texto de 6 de junho de 43 do Hitler. Então, eu queria que vocês entendessem que essas classificações são gerais e que, na prática, as coisas são muito mais complexas. Tá? Às vezes as coisas se misturam e aí você tem no Brasil liberal medievalista, né? Então, assim, um liberal reacionário seria uma contradição, pelo menos nos termos dos grandes autores reacionários. Então perceba que na prática as coisas ficam mais complicadas, né? Então eu queria que vocês pensassem essas classificações só como introdutórias. E aí eu chego no terceiro ponto. Perceba que a gente viu na aula de hoje que conservadorismo, reacionarismo e contra-revolucionarismo são coisas distintas, diferentes. Conservador não é reacionário. Porém, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia político, a gente vê muitas vezes conservadores, reacionários e contra-revolucionários juntos, em aliança. E tem um historiador chamado Arno Mayer, num texto do século passado, que ele tentou se perguntar por quê. E aí a tese dele, que eu estou lendo aqui, é a seguinte, ele fala, primeiro, existe um terreno social comum entre os contra-revolucionários, os reacionários e os conservadores. Isso facilita a colaboração entre eles, mas é mais do que isso. Quando vem uma revolução, uma ameaça revolucionária, o conservador e o reacionário, mas sobretudo o conservador, os seus métodos, as suas ideias não são eficientes para combater a revolução. A ideia conservadora é uma ideia para o momento que funciona no momento de tranquilidade. No momento revolucionário, a ideia conservadora não é capaz de enfrentar a revolução. Por isso, o conservador precisa se aliar ao contra-revolucionário. Então veja, a defesa do status quo dos conservadores leva os conservadores a abandonarem a sua própria ideia de moderação, uma das grandes ideias conservadoras, e obriga eles a cederem aos métodos contra-revolucionários que, em princípio, o conservadorismo rejeita. Isso é muito interessante. Então, o conservadorismo é uma ideia que funciona no momento de tranquilidade política. No momento em que uma revolução de fato está no horizonte, o conservador tende a se aliar ao contra-revolucionário e assim o conservador abandona seus princípios para defender o status quo. Espero então que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza absoluta que este vídeo fez você pensar muitas coisas. Então, por favor, eu vou ficar muito feliz de ler as impressões, pensamentos, reflexões que vocês tiverem e colocarem aí nos comentários. A gente sempre lê, claro, a gente lê e deixa lá quando vocês fazem isso com educação. Quem vem com ofensa, essas coisas, a gente sempre tira. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.